Olá amigos do canal JC Invest, eu sou o JC e neste vídeo vou trazer uma análise dos resultados da empresa Copasa S.A. com os tickets CMSG3. Recentemente a empresa apresentou seus resultados referente ao primeiro trimestre de 2024, onde reportou acréscimo 7,4% na receita sobre o mesmo período do ano anterior. Mas será que é uma empresa que vale a pena investir pensando em longo prazo e para dividendos? Antes de mais nada, já adianto que este vídeo tem cunho educativo e não se trata de recomendação, indicação ou garantias de ganhos futuros. Neste vídeo vou falar sobre a empresa, sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 e o preço teto. Qual a política de dividendos e se está favorável para aportar neste momento. Por trazer todo este conteúdo para vocês, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like para que seja mostrado para mais pessoas interessadas neste conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Copasa é uma das maiores empresas do setor de saneamento do Brasil, presta serviços de abastecimento de água potável, esgotamento, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Em dezembro de 2021, a companhia atingiu 640 concessões para a prestação de serviços de abastecimento de água, atendendo a 11,8 milhões de pessoas, por meio de 5,3 milhões de unidades consumidoras. Em março de 2024, o índice de cobertura do serviço de água da Copasa está acima de 99%, como verificado em anos anteriores, sendo superior ao requerido pelo novo marco do setor de saneamento, o que demonstra que a companhia já atingiu a universalização antes do prazo preconizado de 2033. Nessa semana, a Copasa apresentou seus resultados e reportou lucro de 352 milhões de forma líquida no primeiro trimestre de 2024, 4,1% maior do que os 338 milhões do mesmo período de 2023. A Copasa reportou um incremento de receita líquida de 7,4% com relação ao mesmo trimestre de 23, totalizando 1,69 bilhões de reais. O resultado foi impactado positivamente pelo reajuste tarifário de 4,21%, aplicado em 1º de janeiro de 2024. Porém, o efeito não foi ainda atingido plenamente devido ao volume ser impactado pelo período ter sido menor do que o primeiro trimestre de 2023. O destaque percentual de crescimento foi no quesito resíduos sólidos, com 40,4%. Porém, impacta pouco no valor financeiro total, com apenas 1,3 milhões de reais. Já o maior volume financeiro continuou sendo no setor de água tratada, que atingiu 1,107 bilhões de reais, com um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo trimestre de 23, e o esgoto, que atingiu 581,7 milhões de reais, um crescimento de 9,4% para o mesmo período. Em relação ao volume de unidade de terminais de água instalada, o crescimento foi de 0,7%, atingindo 5,64 milhões de unidade. Em relação a unidades de esgoto, o crescimento foi de 2,1%, atingindo 4,01 milhões de unidades instaladas. Já em relação a custos e despesas, o total somou 1,15 bilhão de reais, aumento de 9,2%, divididos em custos administráveis, não administráveis e outros. Em relação a custos administráveis, o valor foi de 769,2 milhões de reais, atingindo um crescimento de 9,5% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 23. O principal responsável por este custo é a despesa com pessoal, que atingiu 398,4 milhões de reais,
com um crescimento de 3,1% comparado ao mesmo trimestre de 23. Explica-se este aumento em função de acordo coletivo de salários e PDV realizados no final de 23 e com impacto financeiro no primeiro trimestre de 24. Em relação a custos não administráveis, o valor foi de 192,8 milhões de reais, atingindo um crescimento de 15,2% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 23. O principal responsável por este custo é a despesa com energia, que atingiu 143,5 milhões de reais, com um crescimento de 12,7% comparado ao mesmo trimestre de 23. Explica-se este aumento em função aumento de consumo em 8,7% e principalmente pelo reajuste tarifário aplicado de 13,27%. Em relação a custos, classificado como outros, o valor foi de 188,6 milhões de reais, atingindo um crescimento de 2,4% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 23. O principal ofensor são depreciações e amortizações. O EBITDA ajustado, que é o lucro antes do desconto de tributos sobre o lucro, depreciações e amortizações, ficou em 700,7 milhões, aumento de 3,4% com relação ao primeiro TRI de 23, reflexo dos maiores volumes e reajuste tarifário. A margem financeira ficou em 41,1%, um decréscimo 1%. Já o lucro líquido ficou em 351,6 milhões de reais, correspondendo um acréscimo de 4,1%. A dívida líquida passou de 3,10 bilhões em março de 2023 para 3,91 bilhões em março de 2024. Já o índice de alavancagem, medido pela relação dívida líquida, EBITDA, dos últimos 12 meses, atingiu em março de 2024 a relação de 1,5 vezes, contra março de 2023, que foi 1,4 vezes. A política de dividendos em vigor foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2023. A companhia distribui proventos trimestrais com payout entre 25% e 50% do lucro líquido apurado no período, exceto o quarto trimestre, que deve ser orientado em AGO. Ainda poderá haver dividendos extraordinários a depender dos resultados e diretrizes do Conselho de Administração. Isto pode ser visto no histórico de payout, onde a média fica em torno de 60%. Já nos últimos 3 anos, esteve em torno de 46%. Pelo mapa de dividendo, os pagamentos ocorrem com sua maior recorrência nos meses de maio, junho, agosto e novembro. Em maio, ocorrem com mais frequência, tendo 81% dos pagamentos nos últimos 10 anos, inclusive, em 2024, teremos pagamento de dividendos neste mês. Os meses subsequentes, na hierarquia de recorrência, fica novembro com 72%, agosto com 63% e junho com 54%. Assim, podemos programar os meses com maior aporte neste papel. No dia da gravação deste vídeo, a cotação está em R$ 20,48. Cotação está em alta de 23,18% nos últimos 12 meses. O PL é de 5,59 e um P sobre VP está em 1. O DI dos últimos 12 meses reforça que os proventos foram bons, de chegando a 17,40%. Concluímos até aqui que a Copasa é uma empresa segura, de longo prazo e boa pagadora de dividendos. Mas o preço atual de R$ 20,48 está caro ou barato? Vale a pena aportar agora ou esperar uma correção? Para responder estas perguntas, vamos calcular o preço teto
e o valor justo da ação. Afinal, devemos sempre comprar boas ações com um preço favorável. O valor justo da ação pode ser considerado de diversas metodologias, entre elas o VPA, que está em R$ 20,39, significando que o preço de R$ 20,48 está no valor justo pelo método do VPA. Agora, se somarmos o LPA de 3,66, podemos dizer que ela está um pouco abaixo do preço justo por este método. Você deve estar se perguntando por que foi somado o LPA ao VPA. Caro investidor, caso tivéssemos a intenção de comprar uma empresa em plena atividade, qual seria o preço justo desta empresa? Seria o valor de todo o patrimônio da empresa mais o seu lucro. Claro que este método é, resumidamente, apenas para ver se está caro ou barato. Para calcularmos e encontrarmos o preço teto, devemos, em primeiro lugar, tentar descobrir a distribuição dos dividendos para o ano em curso. Se acharmos este valor e descontarmos da cotação, significa que, ao decorrer um ano, o dividendo entrará na nossa conta como remuneração do valor investido, e o papel continuará valendo o mesmo. Claro que esta é apenas uma técnica para encontrarmos o valor que podemos comprar o papel sem perdermos dinheiro. Qual os 2 pontos de atenção neste método? Primeiro, ganhos passados não garante ganhos futuros. E segundo, que nem sempre o dividendo pago é a remuneração que desejamos para o nosso investimento. Assim, para minimizar estes pontos, devemos tentar chegar o mais próximo da remuneração do próximo ano. E é por este motivo que estudamos as políticas de dividendos das empresas e adequamos a taxa de retorno com o que desejamos ser remunerado. Dito isso, como consideramos a Copasa uma empresa direcionada a pagamento de dividendos constante e com rendimento em crescimento, podemos calcular o preço teto baseado na distribuição de dividendos, que por sinal são bons. Podemos ver que em 2023 que o DI foi de 17,40%, e a média dos últimos 5 anos de 8,47%. Agora, se considerarmos o dividend yield dos anos anteriores e projetar para 2024, utilizando a média de dividendos nos últimos 5 anos, temos que em 2019 o dividendo foi de 3 centavos, em 2020 o dividendo foi de R$ 2,79, em 2021 foi de 94 centavos, em 2022 foi de 38 centavos. E em 2023 foi de R$ 2,89. A média ficou em R$ 1,40. Podemos verificar que 2020 e 2021 teve uma baixa na pandemia. Assim, fica tranquilo considerarmos que em 2024 teremos no mínimo a média dos últimos 5 anos. Desta forma, se for considerado uma taxa de retorno esperada de 6%, o preço teto seria de R$ 23,33. Já considerando o DI médio dos últimos 5 anos, de 8,47% como taxa de retorno, o preço teto é de R$ 15,65. Mas agora vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam deste ativo e se vocês têm esta ação em carteira. E, se possível, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas para que possa ajudar a aumentar nossa comunidade.